Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem 54, que tem o título de Razão dos Apelos. Razão, motivo dos apelos. E apelos nós costumamos fazer quando pedimos alguma coisa a alguém, estamos apelando, estamos pedindo. Também na prece fazemos apelos, também pedimos. E o versículo destacado por Emmanuel está em Atos dos Apóstolos, aquele livro do Novo Testamento que vem logo depois de João. Então, na sequência, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, que conta o que aconteceu depois da desencarnação de Jesus aos apóstolos. E também a conversão de Saulo em Paulo de Tarso. Vemos então aqui no capítulo 10, no versículo 29 de Atos dos Apóstolos, as seguintes palavras de Simão Pedro, o apóstolo Pedro. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer, ou seja, sem criar problema, sem dizer que não, porque se alguém pede e o outro contradiz, quer dizer que está não concordando com o pedido, não é? Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Por que motivo? Por que razão mandastes chamar-me? Vejamos, então, quem chamou por Simão Pedro, não é? E qual foi o motivo desse chamamento. Emmanuel comenta as palavras de Pedro. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos atos apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, Simão Pedro, não é? Atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso convite de um emissário do céu, e, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandastes chamar-me? Então, o que acontece no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos? Nós temos que Simão Pedro estava na sua casa, orando, e sentiu fome. Sentiu fome e foi arrebatado do corpo. E nesse arrebatamento, ele ouviu uma voz que dizia que ele deveria comer, recorrendo a todos os animais que ele pudesse recorrer. E ele diz que ele não recorreria a animais imundos, porque os judeus só comem determinados animais. E a voz disse a ele que se foi criado por Deus não pode ser imundo. Se foi criado por Deus, já foi purificado. Uma coisa assim meio, né? E logo depois chega à casa de Pedro os empregados, os servos de Cornélio, romano, que também teve uma visão de um anjo que dizia que ele era um homem bom e que Deus havia, vamos dizer assim, colocado as suas doações na conta de Deus, vamos dizer assim, e que ele então mandasse chamar Simão Pedro para lhe dizer o que ele deveria fazer. O anjo então desapareceu e ele, o romano, mandou então 3 empregados lá chamarem Simão Pedro. Quando exatamente eles chegam na casa de Simão Pedro, ele tinha acabado de ter essa visão, não tinha entendido por que a questão
daquela visão dos animais não serem considerados impuros e que, na verdade, se foi criado por Deus é porque está purificado, o anjo aparece ou fala, porque Pedro escuta a sua voz, o mesmo anjo que apareceu a Cornélios, fala com Simão Pedro dizendo que ele havia falado com Cornélios e ele havia dito que chamasse por Simão Pedro. Então, ele convida com que esses três fiquem na sua casa e no dia seguinte ele vai até Cornélio. Chegando lá, é que ele faz esta pergunta: por que razão mandaste chamar-me? Porque ele sabia que deveria ir até lá, mas seria Cornélio que iria dizer a razão, o motivo daquele chamamento. Continuando então, vocês podem buscar toda essa história lá no capítulo 10, esse versículo destacado por Emmanuel é o 29, mas a história começa lá no versículo 1. Simão, continua Emmanuel, precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Então, aqui nós temos um conselho de comportamento, de como devemos proceder toda vez que nos chamam para dar qualquer tipo de parecer ou falarmos o que achamos sobre isso, sobre aquilo. Então, é bom que, chamados nós a campos alheios, à vida das pessoas, nós tenhamos essa consciência da intenção do outro estar nos chamando para que o nosso verbo, a nossa fala, seja a melhor possível dentro do que conhecemos ser o bem, para contribuir e não para criar problemas, também não para que as situações nos sirvam de pedra de tropeço. E assim não acontecerá se estivermos atentos, se estivermos vigilantes. Emmanuel continua dizendo: esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. E não só nas reuniões doutrinárias, às vezes podemos, até sem estarmos realmente com a intenção, estarmos invocando, não é? Ai, doutor Bezerra de Menezes. Para que a gente está chamando doutor Bezerra? Qual o objetivo? Quando realmente nós temos alguém doente, queremos a intercessão, porque ele vai agir no bem, podendo, não é? Havendo essa possibilidade para nos ajudar, mas não chamarmos, e inclusive nós vemos lá nos 10 mandamentos, lá no Velho Testamento, a primeira revelação das leis de Deus, o Decálogo, de que não devemos falar o nome de Deus em vão, sem motivo algum, como também não chamar nenhum espírito, invocá-lo, sem uma razão enobrecida, certo? E ele continua, o nosso Emmanuel, dizendo o seguinte: a resolução de chamarmos espíritos nobres a uma reunião, seja na casa espírita, seja onde for, é intempestiva, porém, e desarrazoada, ou seja, sem razão de ser. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso esteja ligado à leviandade. Não estamos fazendo isso por leviandade.
Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Então, entretanto, a gente tem que pesar bem a importância dos fins a que estamos vinculando o nosso pedido. Existe um fim nobre no chamamento que estamos realizando? Ou simplesmente foi porque estamos afogueados, porque estamos cansados? E aí, quase como se a gente quisesse aquele colo, né? E é interessante, o que fazer quando eu quero um colo? Vamos pedir o colo. Maria Santíssima, Jesus, a Deus nosso Pai. E Ele vai enviar aqueles companheiros que melhor podem nos atender no momento. Não vamos exigir que seja, não, eu quero Pedro para enxugar minhas lágrimas agora. Então vamos pedir a Deus, Senhor, Pai amado, diante da minha dor neste momento, envia-me um coração generoso para acolher esta minha dor. Vai ficar sem resposta a isto? De jeito algum. Então ele continua dizendo o seguinte: imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência, a concordância do venerável apóstolo ao apelo. Então, nós pedimos e ele realmente vai até lá. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição, do pedido, da presença dele. E, pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito generoso. Então, quando nós pedimos a Deus que nos envie auxílio de um coração generoso, vai vir um coração generoso na exata medida daquela nossa necessidade. Deixemos que Deus, nosso Pai, resolva quem Ele vai enviar. Não estamos nós exigindo a presença de A, de B ou de C. Não é? Pode acontecer, como nós falamos aqui da prece refratada, não é? Daquele espírito já ter uma falange que responda por ele. Mas, se nós estamos mais habilitados no nível da compreensão, podemos lançar mão, então, do que já sabemos, que é muito mais razoável, não é? Deus, que tudo sabe, tudo vê, consegue acionar, vamos dizer assim, as ajudas precisas no momento exato. Basta que nós alavanquemos o sistema de ajuda através da nossa prece, que aí nós criamos esse vínculo do pedido e nos abrimos disponibilizamos para receber o auxílio. Isso também é importante. Não adianta o alto vir que precisamos, ou ninguém ver que precisamos de algo e nos enviar se não estamos prontos para receber. Não é? Por isso que a prece já coloca-nos num estado de predisposição a recebermos o benefício. Isto é muito importante. Então, e pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos, se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe, da parte de Simão Pedro, o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas, aqui se referindo a Simão Pedro, tão somente para ouvi-lo falar?
Vamos buscar a coerência, né? O bom senso. Em nenhum momento ficaremos sem assistência. Isso é o mais importante. Então, podemos criar o hábito de sempre pedir a Jesus, a Deus, que nos enviem amparo, que nos ajudem, que nos fortaleçam, que enviem emissários do bem para nos orientar, isso já fora o nosso anjo guardião, para nos orientar, para nos aconselhar ou simplesmente para nos confortar. E Jesus mandará aqueles corações que melhor vão poder nos ajudar naquele momento. Deus vai nos enviar aqueles corações que melhor podem nos ajudar naquele momento. É isso. Razão dos apelos. Eu espero que todos estejam bem nos lares, exercitando, aproveitando, não é? Esse período em que estamos mais reclusos devido a esse Covid-19, para exercitarmos as nossas predisposições à compreensão, à paciência, à doçura, isso, a leveza, a fé, esses excelentes momentos para esse exercício. Então, vamos rogar as bênçãos e o amparo de Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia em nossas vidas. Auxilia-nos, Senhor, neste período de desafio pelo qual passamos, sustentando-nos o bom ânimo, ajudando-nos, Senhor, a nos lembrarmos da prece, abençoando nossos esforços no bem, Senhor Jesus. Abençoa ainda nosso anjo guardião, abençoa nossos lares e famílias, nossos afetos. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor Jesus, em especial aqueles, seja por que motivo for, que estejam em sofrimento, encarnados ou desencarnados. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.